E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e vou fazer um vídeo para vocês hoje falando sobre memória, tá? Bem pessoal, primeiramente quero pedir desculpas, né, porque o nosso combinado é que eu faça um vídeo por semana, mas ultimamente está tão corrido que eu não estou conseguindo. Sim, eu estou prestando algumas consultorias, atendendo alguns pacientes, né, online, aí tá corrido demais, mas isso também não é desculpa, eu preciso produzir mais para vocês, tá? Inclusive o Fred está produzindo muito conteúdo para que eu traga aqui para o nosso canal e consiga ministrar as aulas. Mas vamos lá, sem mais delongas. Os psicólogos, eles usam a palavra memória para se referir a vários processos e estruturas envolvidas, primeiro, no armazenamento, na recuperação e de informações e de experiências que a gente tem nas nossas vidas, né? O processo de memória, tá? Ele basicamente é composto de três bases, de três pilares, tá? Qual é o primeiro? O primeiro é a codificação, depois vem o armazenamento e depois vem a recuperação. Assim, pessoal, isso é muito controverso falar de memória, mas esses são como a maioria dos psicólogos entendem. Legal? Antes de mais nada, a referência que eu estou usando para essa videoaula é o livro da Diana Davidoff, tá? De psicologia, fininho, né? Fininho. Tá? A aula foi feita pelo Fredson Almeida, que é psicólogo também. Tá? A gente fez juntos. Mas enfim, codificação é o momento que a gente recebe a informação externa e prepara para armazenar. Simples assim, em português claro é isso, tá? Como que a gente recebe essas informações? Aí a gente recebe visão, tato, audição, né? Paladar. Você prova uma comida, né? Isso é armazenado, tá? E aí a gente armazena para depois buscar, né? E aí a gente amplia o nosso repertório de informação. E isso é a codificação, receber a informação. Armazenar, como o próprio nome diz, é você interiorizar essa informação para que você tenha acesso a ela posteriormente, tá? E recuperar, evidentemente, né, você procurar a informação onde está armazenado. É óbvio que a gente não sabe como as coisas funcionam, a gente está induzindo, a gente acha que é assim, né? Os psicólogos acham que é assim, porque se for assim, as coisas parecem se explicar, tá? Os psicólogos, de uma maneira geral, eles acreditam que existem três estruturas dentro da memória, que é nesse processo de memória, né? Que é a sensorial, memória de curto prazo, MCP, e a memória de longo prazo, né? E que essas três bases, né, elas interagem de uma maneira dinâmica e complexa, tá? As informações que chegam pra gente, elas são armazenadas. Como que funciona? Primeiramente, ela é armazenada em até 15 segundos. Vamos lá, antes de mais nada, a gente está aqui, você está assistindo essa aula. Se você estiver prestando atenção, se você não estiver prestando atenção, você vai ouvir e no máximo 15 segundos você vai esquecer. Se você estiver prestando atenção, essas informações elas vão para sua memória de curto prazo, nesses mesmos 15 segundos, tá? E aí, dependendo do nível de atenção que você está, essa informação ela fica armazenada na memória de curto prazo e com a frequência, com a repetição, com o contato, essa informação ela vai para a memória de longo prazo. A memória de curto prazo ela é tida pelos psicólogos como centro da consciência. Legal? Como que, se você perceber, olha o que eu falei, vamos falar mais ou menos de novo a mesma coisa. Pela repetição, pelo contato frequente, né, essa informação ela vai para a memória de longo prazo. Ou seja, existe um processo aí, por meio da repetição, por meio do contato e da prática, você consegue interiorizar isso aí. Interiorizar nada mais é do que você colocar no teu processo na tua memória de longo prazo. Legal? Embora seja fácil, percebam que é fácil falar de memória, os conceitos são simples e a gente está sendo muito objetivo. Só que estudar isso é sinistro, é muito louco, porque você não consegue isolar cada variável, é uma parada muito maluca, né? O máximo que você consegue aí é colocar naqueles negócios que fica, eu esqueci o nome agora, neurologias, né? Os neuroestudos, fica amarelinho aqui, fica vermelhinho ali, mas
Você não vê internamente como as coisas funcionam, você não consegue abrir o cérebro da pessoa e ver funcionando. Né? Se você abrir o cérebro, o que acontece? Morre. Né? Mas enfim, é difícil a gente falar sobre isso. E o primeiro cara assim, que me vem à mente, que estudou muito bem, a gente estudou sobre esse cara também na nossa aula de História da Psicologia, se chama Hermann Ebbinghaus, né? Ebbinghaus, né? Esse cara ele estudou muito e eu digo, para você entender tudo de memória, você tem que estudar esse cara também. Geralmente, vamos lá, como é difícil, né, a gente estudar memória, o que a gente vê é que geralmente, quando se estuda memória, eles avaliam, os psicólogos, alguns conceitos que são recordação, reaprendizagem e reconhecimento. Tá? O reconhecimento é o processo onde, basicamente de duas fases, onde você se depara com uma informação e faz uma representação dela, né, daquilo que você recebe, da informação que você recebe sensorialmente. Você busca no teu repertório, né, e aí não achou nada. Vai para a segunda fase, que é o momento que a gente tenta buscar, né, e emparelhar essa representação com algo que a gente já conhece por meio de comparação. Mas, porra, aquilo ali parece... É que tipo assim, você vê uma imagem preta, aí aquilo você vai buscar, você não associa nada. Aí você... Isso acontece em velocidade rápida, lógico. Né? Aí você, porra, não lembra de nada, você vai emparelhar, né, comparar com o que aquilo parece. Se for um quadrado, você vai pôr um fogão. Ou se for um quadrado maior, sei lá, uma geladeira. Enfim, você começa a hipotetizar. E é porque o que você está fazendo? Você está fazendo esse emparelhamento, tá? A recordação ela é considerada a busca controlada daquilo que a gente armazena na memória, né? Por quê? Porque quando você quer recordar de alguma coisa, você vai lá e fica buscando, pô, tal, não sei o quê. Né? É assim que funciona. Né? E por fim a reaprendizagem, que é você pegar aquilo e tentar dar prática, né? Basicamente, quando se fala em memória, é isso, tá? São esses conceitos básicos aí. Se você quiser estudar mais sobre isso, legal, a minha sugestão é que você busque, né, mais informações. Mas enfim, a nossa aula foi rápida, objetiva e bem prática. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, porque é muito legal, até porque eu uso o canal como termômetro, tá, para postar vídeo. Quando o canal tem muita gente e tá tendo muita visualização, eu tendo a postar mais coisas, tá? E se você tiver dúvida ou não, se você tiver alguma dúvida, posta ela embaixo, a gente tenta responder. Evidentemente, eu não consigo responder todo mundo, mas algumas vezes o Fredson vem e responde também, o Marcos, que são psicólogos lá do IPSE. Beleza? Show de bola aí, pessoal!